Olá a todos e todas, boa tarde. Meu nome é Paulo Ramos e nós estamos aqui para a abertura da Pauta Brasil. Todos e todas que nos assistem, esse é um programa produzido e veiculado pela Fundação Perseu Abramo e que tem o objetivo de debater os principais aspectos das crises sanitária, econômica e social que atingem o Brasil. O Pauta Brasil é retransmitido simultaneamente por nossos parceiros, a TV 247, DCM-TV, Revista Fórum e TVPT, e também pelo Facebook de Dilma Rousseff e Fernando Haddad. Agradecemos muito a todos por essa parceria. Eu sou Paulo César Ramos, sou sociólogo, doutor em Sociologia pela USP e atualmente eu sou o coordenador do projeto Reconexão Periferias da Fundação Perseu Abramo. Eu vou ser o mediador dessa conversa hoje sobre polícia e fascismo. Para conversar conosco estão aqui Juliana Ribeiro, delegada de polícia do Estado de São Paulo há 10 anos, tesoureira do Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo, Sindipesp, vice-presidente regional da FENDEPOL, Federação Nacional dos Delegados de Polícia Civil, assessora da presidência da ADEPOL do Brasil, a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, graduada e pós-graduada em Direito pela PUC São Paulo. Atualmente, atua em movimentos sociais e entidades de direitos humanos. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, gente. É muito bom estar aqui conversando com vocês. Legal. Também está conosco Pedro Tchê, professor de História, policial civil há 10 anos, atual coordenador estadual do Movimento de Polícia Civis do Rio Grande do Norte, membro do Conselho Nacional de Policiais Antifascismo, um dos redatores do Programa de Segurança Pública do presidente Lula para 2022. Atualmente é coordenador de comunicação setorial de Segurança Nacional do PT. Boa tarde, Pedro. Um pequeno probleminha com o seu microfone, está fechado, Pedro. Abriu agora, então. Agora sim. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Maria Nisa. E boa tarde também a galera que vai estar assistindo aqui com a gente, né? Participando desse bate-papo. Perfeito. E também está conosco Maria Nisa, que é delegada de Polícia Civil do Paraná desde 2008. Atua no Nucria Paranaguá desde 2014. Já foi delegada-chefe da delegacia especializada no atendimento à mulher em Garapuava e Campo Mourão. Atuou no Conselho Permanente de Direitos Humanos do Estado do Paraná, o CODEP, entre 2018 e 2021. Graduada em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, especialista em Direito Ambiental pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Foi advogada entre 2006 e 2008 e atualmente também cursa Engenharia Civil pelo FPR e é pré-candidata ao cargo de deputada estadual. Boa tarde, Maria. Boa tarde, muito obrigada. Prazer em estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Então, a gente vai desenvolver o nosso debate de hoje, primeiro com uma fala de abertura entre nossos três convidados, e depois a gente passa para uma rodada de interlocução. Então, eu gostaria de chamar primeiramente, né, a nossa companheira Juliana Ribeiro para falar sobre o tema que hoje está em tela, que é a polícia e fascismo. Eu acho que esse debate sempre importante, sempre está é o momento de falar sobre segurança pública, sobre enfrentamento ao fascismo, sempre é importante falar sobre polícia, mas hoje e nos dias que nos antecedem, isso tem se tornado algo ainda mais candente. Então, é um prazer receber você aqui, Juliana, e estamos ansiosos pelas suas palavras. Obrigada, gente. Como eu sou a primeira, eu vou colocar um pouquinho, meio que rapidamente, mas não vou deixar de falar, um pouquinho de um histórico, do entendimento da conjuntura da segurança e das instituições, para a gente poder entender por que as coisas são como são, né? Por que as forças funcionam dessa maneira, e a contextualização é sempre primordial, né? Então, para isso, eu tenho que lembrar do papel muito cruel e tenebroso que as polícias tiveram como instrumentos
da parte mais cruel da ditadura militar, né? A Polícia Civil de São Paulo ficou famosíssima por ter sido usada como instrumento de tortura durante toda a ditadura e, inclusive, muitos companheiros do partido ou de outros partidos, mas que estão conosco nas lutas populares, sofreram dentro das delegacias da Polícia Civil, da qual eu faço parte. Então, é uma relação histórica ainda muito presente, né? Tanto das vítimas, né, que foram torturadas, quanto de policiais que estavam na ativa naquela época e que ainda estão na ativa por conta do grande envelhecimento dos quadros policiais. E quando a gente teve a Constituição de 88, nós tivemos poucas mudanças, né? A Constituição ela não trouxe um modelo diferenciado de instituições policiais, ou um novo modelo proposto. Ela manteve aquilo que existia e isso vem se arrastando até hoje. A gente tem as mesmas instituições que haviam, elas foram constitucionalizadas, a única diferença foi a inserção da Polícia Penal e da Guarda Civil, mas as instituições maiores, estaduais, elas são as mesmas e continuam trabalhando nos mesmos moldes. Então, são as mesmas pessoas, até, né, temos muitas das mesmas pessoas, temos as mesmas estruturas institucionais, e um exemplo que eu sempre acabo lembrando com muito pesar é que a Lei Orgânica da Polícia Civil de São Paulo é de 79. Aí a gente quer que as coisas funcionem e sejam boas num terreno desse, né, sendo correcionado como policial, por uma infração funcional pensada em 79, uma organização interna pensada em 79 para aquela sociedade, para aquele momento político. Então, realmente um quadro muito difícil. E, apesar dos esforços democratizantes, a gente não conseguiu mexer muito nessas histórias, né? Nas histórias institucionais, nas estruturas institucionais. O pouco avanço que nós tivemos desde 88 para cá foi por conta do grande peso que as instituições e as entidades mais ligadas à esquerda e as entidades mais ligadas à democratização tiveram na questão do controle social da polícia. Se a gente não tivesse construído essas instâncias, tudo estaria ainda num quadro muito mais complicado do que a gente tem hoje em relação às instituições de segurança. Então, foi muito importante que tudo isso tenha sido organizado na parte de controle social para que a gente pudesse ter dado os passos que hoje foram dados. Porém, é importante que a gente verifique que o papel da esquerda no debate da segurança, ele ficou majoritariamente nesse aspecto, no aspecto do controle dos abusos institucionais e pessoais, né? E ainda a carência que eu sempre coloco nos debates possíveis, que é muito importante que a esquerda, os partidos de esquerda, possam entrar nos debates institucionais das instituições de segurança para que a gente possa avançar na segurança pública como sendo uma política pública e não como joguetes que hoje nós funcionamos como joguetes de governadores, né? Então, essa realidade, ela criou duas instituições bem diferentes, falando mais da Polícia Civil e da Polícia Militar, com perfis diferentes, porque nós temos em maior grau em todos os estados polícias civis muito enfraquecidas institucionalmente e do ponto de vista de investimentos e tudo mais, e polícias militares muito fortes e até expansionistas do ponto de vista das atribuições. Então, essa nossa realidade criou essas duas instituições majoritárias que atuam hoje, né? E o que nós temos na questão das direções dessas duas instituições? Nós temos dois corpos imensos, né, que são direcionados por visões ideológicas conservadoras. O resultado disso são atuações como a Lava Jato. Nós temos instituições direcionadas por interesses eleitorais momentâneos, né, ligados aos interesses eleitorais dos governadores, prioritariamente. Aqui em São Paulo, acho que o Pedro, acho que aqui de São Paulo, pode dizer o que é sofrido na Operação Sufoco, que coloca os policiais agora para fazer teatro nas ruas por conta das eleições de governo. O majoritário critério nas atuações ostensivas das polícias. Na pandemia, a gente assistiu
outro teatro colocando a Rota e o DOP, que são polícias muito especializadas para atuar em festas que estavam burlando pandemia. A gente tem um monte de policial, mas pegam aqueles que são os mais bem armados, os mais uniformizados, os mais todos para fazer o teatro das coisas que interessam, não a segurança pública, né, mas que interessa a esses jogos maiores que, na verdade, acabam manipulando a política de segurança fora da visão de política pública. Então, com tudo isso, a gente vê que a gente não tem a consolidação da segurança pública como política pública, e é isso que a gente tem que construir, é isso que a gente tem que começar a fazer, né? Avançando nos debates e podendo aprofundar os problemas para trazer soluções para esses problemas e construir como política pública. Porque nenhuma das instituições, em nenhum dos governos estaduais, deixa claro quais são os objetivos institucionais, as metas institucionais, as organizações, a avaliação dos resultados e tudo mais. Então, a gente até pergunta qual é a questão, né? Qual é a política, qual que são os objetivos que dão esse retrato atual das instituições, né? Para você ter uma polícia civil enfraquecida, fragilizada e uma polícia militar expandida, né? Isso é por conta dos seus gestores internos ou é por conta de políticas maiores? A gente precisa ter uma política pública consolidada para a gente poder caminhar na sociedade sabendo o que está acontecendo e para onde se quer, né? Então, a gente acaba tendo muitos problemas, instituições muito problemáticas, mas que podem ter um papel importante no combate ao fascismo e no racismo e na promoção de todas as demandas que são demandas populares da classe trabalhadora, que elas podem contribuir, sim, dentro das suas limitações institucionais, né? Por exemplo, nós temos muitas estruturas que já existem, né, com investimentos públicos e funcionários que trabalham nas delegacias de crimes raciais e crimes de intolerância. Eu fiquei estarrecida que a semana passada eu ouvi que somente nós tivemos em São Paulo 60 inquéritos na delegacia de racismo e intolerância no ano passado. Aí pergunta, por quê? Não tem problema de racismo e intolerância em São Paulo? Por que a gente não está conseguindo fazer o link dessas coisas para que as estruturas possam contribuir com as organizações, contribuir com os movimentos, né, ser demandadas para atuar naquilo que é a especificidade delas, né? Também nas delegacias ambientais, como que a gente consegue fazer os links? E assim por diante, tem muita demanda popular que poderia estar sendo utilizada e demandada no campo policial e que não é, né? E a gente tem que ocupar espaços, né? Ao longo do tempo, os movimentos se acostumaram e aprenderam a lidar, por exemplo, com o judiciário. As pessoas sabem que tem coisas que podem demandar no judiciário, ou que movimentos sabem que podem demandar no parlamento. Sabe usar as estruturas existentes, as estruturas de poderes, para promover suas demandas, para promoverem os debates necessários. E a gente poderia usar esse mesmo caminho, essa mesma linha de raciocínio, para ocupar os espaços policiais e levar essas questões para dentro da polícia, né? Ainda que a gente tenha problema de eficiência e 1 milhão de coisas, problemas ideológicos, se a gente não ocupa os espaços, a gente não consegue alterar as forças que existem e fazer com que as instituições trabalhem naquilo que elas devem trabalhar, né? Se nós temos uma lei de racismo, então a gente tem que usar os instrumentos para que essas coisas sejam efetivadas e assim por diante. Então, é a mesma linha de raciocínio. A gente aprendeu a usar o Poder Judiciário, a usar o Ministério Público, a usar a Defensoria Pública para as demandas. Então, vamos dar o passinho à frente e usar as estruturas que existem, as estruturas policiais, para isso, né? Não é possível que em São Paulo só tenha 60 inquéritos, gente, né? Não é possível, né? Então, a gente precisa analisar isso com mais carinho. Nós temos estruturas também dentro da polícia penal que podem ser usadas, que podem ser demandadas em relação aos presos. Então, a gente tem que se apropriar dessas estruturas. Eu acabo falando mais da Polícia Civil por conta do meu universo, né? Mas isso é em geral nas instituições de segurança. A gente tem que aproveitar os espaços, né? E começar a fazer espaços como esse, né? Esse espaço aqui de debate é um espaço que está trazendo pessoas de dentro do partido. É maravilhoso isso, porque a gente precisa de espaço para falar,
né, com os nossos companheiros de partido, mas trazer os policiais que não são do partido, mas que querem participar de debates relacionados aos temas que a gente acha importante, a gente tem que começar a fazer, né, para que a gente possa começar a fazer o fluxo das ideias, começar a trazer essas pessoas para perto das demandas populares. Só assim a gente vai conseguir abrir canais melhores de diálogo. Tem aspectos importantes, né, também em relação ao papel dos policiais antifascistas, né? Existe um grupo nacional, que o Pedro Tchê é um dos expoentes, a Maria também, e que tem, principalmente na conjuntura que a gente está vivendo hoje, um papel preponderante dentro das estruturas de segurança para tratar do tema de racismo e fascismo por conta da polarização ideológica que a gente vive. E isso nas polícias também acontece. Então, o grupo que se coloca como policial antifascista, hoje ele tem um significado muito importante, muito diferenciado, até se fosse há 2 anos atrás, 3 anos atrás, né? Então, cada vez mais são elementos que a gente tem que utilizar para fazer o debate ideológico e avançar na discussão da segurança. E eu tenho que falar principalmente do papel do setorial de segurança. O setorial foi o que mais cresceu nos últimos anos, já tem 17 estados, juntando policiais que já são policiais militantes há muito tempo no partido e que estavam participando de outros setores de discussão e agora tem o espaço setorial de segurança para tratar do assunto específico de segurança, junto com pessoas que não são policiais, mas que também gostam de discutir o tema. Então, é um lugar que está dentro do organismo do partido e que precisa ter um pouco mais de espaço, eu posso dizer, né? Eu acho que o setorial de segurança, ele pode ser e deve ser uma das referências para os debates sobre segurança pública no partido. A gente tem que estar mais integrado nas discussões, tem que ser demandado, né? Até porque é um tema que está premente. Se não tiver uma amplitude do debate da segurança pública, muita coisa que o partido pode avançar na sociedade vai ficar prejudicada por conta dessas limitações. Então, a gente se coloca à disposição, a gente quer ser demandado, quer participar e tem militantes qualificados para isso, né? De todas as polícias, da maioria dos estados, a gente sempre pode dar um pitaco qualificado. Até eu vou dar um exemplo, por exemplo, teve um encontro dos movimentos sociais com o Lula nesses dias e o Lula foi criticado porque não mencionou nada sobre o assassinato de Genivaldo. Se a gente tem uma interlocução um pouco melhor com o setorial, com a militância de base ligada à segurança pública, com o que está acontecendo no partido e nas campanhas, a gente poderia ter ajudado a não ter acontecido o agafe que é. Né? Você vai lá no meio da militância de direitos humanos e esquece do principal assunto, né, que está em voga e que as pessoas estão esperando, né, que seja dito algo, né, sobre o assunto e sobre a atitude dos policiais e sobre a polícia em si, né, sobre o papel do PT dentro das construções da segurança pública também. Então, a gente está aqui, né, eu acho que esse é um momento da gente falar, né, a gente está aqui, a gente tem condições de atuar e de contribuir, a gente quer, porque sentindo na pele os problemas que a gente sente nas nossas instituições, acaba sendo uma super esperança ter as ideias e as influências da esquerda na segurança pública, até para que a gente possa respirar em instituições melhores. A gente tem outros gargalos também, e um dos principais eu também tenho que mencionar a questão da quarentena policial nas eleições. A gente teve muita contradição interna em relação a esse assunto, porque, embora o setorial crescente tivesse discutido e debatido para não aceitar a inclusão dos policiais em quarentena para as eleições, o PT acabou optando por uma votação para nos excluir de participar das eleições. Então, é importante que a gente seja ouvido, até porque nós temos muitos policiais que estão no parlamento, que fazem bons trabalhos. Eu não sabia que a Maria era candidata, fico
felicíssima com isso, e é só um exemplo de que a gente pode somar nos quadros do parlamento do partido para isso, para fazer um debate melhor também na área da segurança. Então, é importante que a gente debata isso internamente, porque às vezes existem posturas equivocadas que acabam tornando as ações do partido um pouco afastadas de demandas que podem ajudar no crescimento interno. Eu acho que já deu meu tempo, então eu passo a palavra para os demais colegas. Obrigada, gente. Obrigado, Juliana. Agora, a Juliana trouxe uma questão super importante aqui, né, que é como produzir um ciclo de políticas públicas virtuosas no âmbito da segurança pública, no sentido de promoção de direitos, né? Eu pergunto aí ao Pedro, né, como pensar isso, já que uma vez que você está responsável pela formulação do programa de governo do presidente Lula. E também aproveitar para que você diga para a gente como que, em geral, as pessoas estão acostumadas a associar, a fazer uma relação positiva entre fascismo e polícia, né? Como é possível haver os policiais antifascistas? Bem, Paulo, eu vou deixar a pergunta mais difícil para o final, tá certo? A questão dos policiais antifascistas versus o fascismo, né? Institucional, inclusive, que a gente tem que abordar, mas eu acho que eu vou conseguir fazer um link bem interessante entre esses dois pontos, apropriando também muito da discussão da Juliana, fazer alguns links aqui, e eu acho que a gente vai poder fazer algo bacana. Com relação ao primeiro ponto, né, a questão de implementar um programa, né, eu gostaria de fazer uma provocação anterior, né, que a gente tem que começar, né, enquanto partidos, né, enquanto alas progressistas do Brasil, a lutar pela governança na segurança pública. É algo que a gente fez muito mal nos anos 2000, né, e que hoje a gente, por exemplo, com essa proposta de quarentena policial, a gente está abandonando. Vou tentar explicar um pouco, né? Bem, nos anos 2000 nós tivemos uma série de greves pelo Brasil, greves marcantes das polícias, e que nesse contexto de greves surgiram algumas lideranças, né, trabalhistas, policiais. E aí tentou-se, principalmente nem foi o PT que fez isso tanto, né, mas o PSOL fez mais isso, né? E tentou-se fazer, digamos, uma aproximação, né, com essas lideranças e os partidos de esquerda, principalmente o PSOL. E esse trabalho foi muito mal feito. Vou explicar por quê. Não é que se faltem quadros, não tenham quadros à esquerda dentro das polícias. O grande problema é que esses quadros eles são perseguidos, ou quando não são perseguidos, eles já são previamente silenciados. Então, tem uma boa quantidade de gente, 10%, 15%, 20%, que é da nossa linha, que bebe a nossa mesma água, certo? E que essa galera, Paulo, está com medo de sair da toca. Está ali encolhida. E o que a gente não faz enquanto, vamos lá, institucionalidade, o que a gente tem que fazer, quando a gente ocupa governos, prefeituras, governos federais, é mostrar para essa galera que vale a pena sair dessa toca e empoderar esse pessoal. Pegar pessoas como a Juliana, como a Maria, né, e falar, ó, esses são quadros nossos que pensam em segurança pública, vamos fortalecê-los dentro das instituições, vamos fortalecê-los dentro da Polícia Civil, vamos fortalecê-los dentro das secretarias de segurança, né? Vamos pegar outros que estão encolhidos, vamos reuni-los em grupos, vamos abraçar essa galera, vamos proteger esse pessoal. Não, isso não acontece. Não são promovidos os quadros de talento que existem. Os quadros que são os quadros militantes, digamos, que poderiam estar atuando, eles não têm proteção, mesmo em governos de esquerda. Aí é um problema, né? Eles não são protegidos, e aí eles ficam lá, encolhidos. E aí a gente tem um problema grave de governança. A gente não consegue, Paulo, formar quadros. Digamos, vou colocar um estado que não está aqui, tá certo? O Espírito Santo, digamos que o governo do Espírito Santo seja um governo nosso. Quais são os quadros que a gente tem para ocupar a Secretaria de Segurança, chefia das polícias militares e civis, bombeiros militares? Temos quadros nossos, temos pessoas nossas já alinhadas, que já conversem, que já dialoguem? Não. A gente é obrigado, em muitos dos casos, a terceirizar a segurança. A gente entrega a segurança aos corpos que já são dominantes dentro das instituições, não só as burocracias, mas também o corporativismo ligado, inclusive, à direita raiz, digamos assim, a direita oligarca. A gente entrega para essa galera e fala, olha, dá um jeito aí, a gente não quer problema. Mas a gente também não vai se meter com vocês não, viu? Então, infelizmente, né, a forma como a gente vem gerindo isso faz com que a polícia em governos nossos
seja muito similar, Paulo, muito, e também a galera está ouvindo aqui, assistindo a gente, muito similar a uma polícia do PSDB, PMDB, ou qualquer partido de centrão. Não tem muita diferença, porque a gente não domina a coisa, a gente não abraça o tema, a gente entrega, na melhor das hipóteses, o tema. Então é importante, Paulo, para a gente conseguir implementar, a gente tem que perder a vergonha, inclusive. Porque qual o problema disso? Né? A gente vai, assume o governo, com a melhor das intenções, vê que o quadro não é muito favorável, infelizmente terceiriza esse cuidado da segurança pública, e a gente perde dos dois lados. Sabe por quê, Paulo? Primeiro, a gente não implementa o nosso programa, mas só que as pessoas acham que a gente implementou. Ah, então é essa a segurança dos direitos humanos? Essa segurança de esquerda? É essa? E só vai olhar os aspectos ruins. A gente vai pagar pelo modelo dos outros, que a gente não assume o modelo nosso. Então, esse aí vai ser um ponto ruim. Né? O outro ponto ruim, né, é que o que for bom também não vai vir para a gente. Por quê? Porque vai estar lastreado por toda uma forma de agir que vai estar muito claro que não é nossa. Né? Ah, tá vendo? A despeito deles, a polícia ainda age. Então, a gente perde quando está errado e a gente não ganha, né, quando tem algum mérito, está certo de alguma forma. Então, esse é um ponto que eu gostaria de trazer a provocação, porque para que a gente consiga implementar o nosso modelo, a nossa cara, a nossa identidade, o nosso cheiro na segurança pública, a gente vai ter que lidar com esse problema de uma maneira decisiva. A gente tem que começar a lutar e disputar a governança das instituições. Temos que ter quadros do PT, quadros progressistas em todos os lugares. Se não no comando da PM, mas comandantes, coronéis da PM, que estejam próximos a nós. Da Civil também, que estejam próximos a nós. Mas próximos em ideias, e não no oportunismo. Né? E para isso, Paulo, a gente vai ter que pegar essas pessoas, quando elas entram nas instituições, quando elas estão se formando lá, e dar um abraço. Pegar na mão e falar: ei, você é dos nossos, vamos construir você, inclusive, junto, porque a gente quer disputar aqui dentro. Então, esse é, para mim, Paulo, o grande desafio. Né? Porque o grande desafio não é montar um bom texto. O PT monta bons textos sobre segurança pública, os melhores. Quem entende de segurança pública somos nós. Por mais que a nossa militância esteja alijada, digamos, dessa discussão, não participe efetivamente, não abrace pela segurança pública, que leva, inclusive, a segurança pública e a polícia a partir de ódio, que é terrível. Terrível. A pior coisa que nós podemos fazer como militantes é ter ódio de policiais. Não é passar a mão. Não é fechar os olhos. Não é nada disso. É continuar denunciando. Mas entender que se a gente não for para o debate sério, discutir, construir, e não se constrói a partir de ódio, a gente não vai mudar essa realidade. Vai continuar do jeito que está e tá bom. Tá bom para quem está lá. Tá bom para quem está nos comandos. Então, temos que mudar essa percepção, essa forma de lidar, temos que construir dentro dessas instituições, temos que fomentar a disputa. Né? E aí, eu vou voltar àquele problema. O pessoal, né, com todo respeito, tentou fazer como se fosse um órgão alienígena, puxar nesses quadros. Quadros como Daciolo, Prisco... Tem alguém... Desculpa. Sim. Cabos como Daciolo, Prisco, não é? Que eu não estou tirando o valor de cada um deles dentro das suas conjunturas, não se trata disso. Mas que não são arraigados, né? Que em algum momento podem estar e em outros momentos não estão. Não à toa, Ramos, Paulo, grande parte dessa galera voou. Quando foi 2015, 2016, se tinha alguma proximidade, ainda voou, se descolou completamente. Enquanto a militante do PT, por exemplo, a Juliana, a Maria, ficou sofrendo, as instituições apanhando, né? Sendo, inclusive, tendo a sua moral e a sua ética questionadas por apoiar, né, o PT ainda, em virtude justamente daquela mídia que a Lava Jato criou. Então, fez esse caminho errado, não buscou gente nossa, buscou pegar um caminho fácil de pessoas que já estavam consolidadas, mas que não têm todos os elementos nossos. E aí a gente, vendo que perdeu-se nessa disputa, a gente prefere o quê? Virar as costas da disputa. E aí eu vou falar, para encerrar, inclusive, eu acho, a minha digressão, a questão da quarentena policial que foi abordada pela Juliana. A quarentena policial, ela é um erro estratégico de diversas formas. Vamos no purismo primeiro. Né? Igualar policial a juiz é sacanagem. Vamos lá. Né? A minha palavra foi dura, mas eu vou explicar por quê.
Os juízes e autoridades, né, do judiciário, elas têm uma capacidade, digamos, financeira de disputar, de brigar por seus interesses ímpar. Né? A maioria dos policiais, Paulo, é base, cara. O cara ganha pouco pra caramba, vive sofrido, é o grupo dos grupos que mais se suicida, 4 vezes mais do que a população normal. Né? Eu não estou colocando como vítima, estou colocando o quadro. Né? Então, nós temos isso. E aí, esse cara, o policial de base, ele vai ser alijado, né, de ter uma representação política que possa falar por ele. Outros podem falar. Outros podem falar que também já tem outros agentes. Então, quem vai olhar, por exemplo, o caso das mulheres que têm que pintar a unha de uma cor estabelecida pelo regimento militar, disciplinar militar, de uma polícia militar estadual, que tem que optar por certos cortes de cabelo, por certos brincos. Antigamente, Paulo, a mulher policial militar, para se casar, ela tinha que informar o seu superior. Teve casos de mulheres que abortaram porque tinham medo de perder seu emprego e serem perseguidas. O que é essa linguagem que tem ali dentro? Mudou porque a sociedade não admite mais tantas coisas dessa natureza e também aquela sociedade civil organizada e partidos bateram em cima. Mas se fosse pelos caras que estão gerindo, continuava do mesmo jeito que era a década de 90. Né? Então, esse ponto, o policial trabalhador não pode ser esquecido. Né? O policial trabalhador, o policial de base, ele ainda necessita de uma representação, de forma de representação, e vamos ser honestos, vão ser mitigadas com essa proposta. Esse é o ponto mais bonito, mais romântico. Vamos ao ponto mais cruel. As polícias nos anos 90 e anos 2000, elas eram dominadas pelas castas superiores. Quando eu coloco castas superiores, pelas chefias da Polícia Civil e Militar, principalmente. Vamos colocar essas duas instituições que são as maiores. E quem comandava, quem estava alinhado a essas pessoas? A direita tradicional. A direita tradicional. Né, que já tinha uma relação próxima, inclusive, de família com essas pessoas. Eu vou pedir para você ir concluindo. Beleza, vou concluir. Então, já tinha essa relação. E a polícia de base, ela não tinha nenhuma vez. O policial de base não tinha nenhuma vez. E esse policial de base, então, ele era o quê? Ele era um fantoche político do seu comandante. O comandante dizia, vamos nesse aqui. Claro que as pessoas, elas são unas. Então, uma diverge, outra não diverge. Mas a grande maioria vai. É assim que funciona. Querendo ou não, com esses movimentos paralelistas dos anos 2000, a base começa a ganhar voz. Né? E essa base hoje, é claro, ela foi por um caminho muito ruim. Ela foi pelo caminho do bolsonarismo. É a verdade. As grandes lideranças carismáticas das polícias foram para o bolsonarismo, de base. Né? Só que essa galera, Paulo, está em disputa. Essa galera está em disputa. Diferente do caso, se a gente fechar tudo, né, a gente vai ter que ficar rendido tanto aos que já estão como candidatos ou eleitos, Gabriel Monteiros da vida, que estão aí, ou a gente vai ter que ficar fechado com relação às castas, que já tem uma relação muito próxima com as direitas oligarcas financeiras dos estados. Então, Paulo, o que parece hoje uma solução é nada mais do que uma definitiva clausura. A gente vai abrir mão completamente de disputar as mentes, a cabeça e até os votos dentro das instituições policiais, se a gente ficar abraçado com essa tese da quarentena policial. Desculpa aí se eu extravasei um pouquinho o tempo, bem, estou ansioso para ver os comentários da galera. Muito obrigado, Pedro. Muitas questões, muito informativa a sua fala também. Com certeza quem está nos ouvindo está aprendendo bastante. E acho que a importância desse diálogo aqui é para conquistar aliados, né? E eu, agora passando a palavra para Marianisa, muito obrigado, Marianisa, já de antemão. Eu queria saber o seguinte de você. Você tem uma longa trajetória de atuação na polícia, mas também como ativista, né? Como militante. O que é que motiva você a fazer essa dupla jornada? Essa dupla jornada, né? Boa noite mais uma vez. Ela é motivada porque é um desafio, sabe? A gente precisa enfrentar, como mulher, o meio policial já é um meio masculino. Então, você já tem esse desafio da sua presença e da sua permanência e do reconhecimento que é devido pelo seu trabalho.
Mas eu já era de esquerda. Eu sempre fui de esquerda desde a adolescência. Então, todo esse trabalho, a convivência com um avô policial, delegado de polícia e também de esquerda, isso fez com que eu conseguisse ter uma visão em relação à atividade policial do que seria a essência dela, em que pese estar instrumentada para a repressão, a polícia tem de servir e proteger a população. Sem grandes aprofundamentos conceituais, a gente precisa fazer esse resgate, o resgate dos direitos humanos dentro da atuação policial. E da forma como nós temos esses eventos cada vez mais constantes do desrespeito aos direitos humanos dentro da atividade policial, a gente acaba ofuscando toda a serventia da atividade de segurança pública. A gente acaba ofuscando, por exemplo, que a maior parte dos policiais não é violento, a maior parte dos policiais é trabalhador, é da classe trabalhadora, e a gente precisa fomentar esse despertar. Todos esses aspectos são desafios para essa dupla militância. E fazendo uma abordagem também, voltando a falar sobre os setoriais de direitos humanos dentro de segurança pública no PT, mas agora fazendo outras observações. Além da gente fomentar o debate sobre segurança pública intrapartidariamente, nós criamos, desde o dia 23 até o dia 27 de maio, agora nessa última semana, no setorial de segurança pública do PT Paraná, um debate intersetorial, ou seja, já é uma proposta nossa construir pontes. Então, a militância precisa nos reconhecer como classe trabalhadora, nos reconhecer também como militantes, perceber que a gente pode muito bem quebrar a expectativa da instrumentalização da polícia para repressão e fazer das forças de segurança algo que vá tornar a sociedade mais segura realmente, que não vai ser uma máquina de triturar a classe trabalhadora, jovem, periférica, preta. Então, todos esses aspectos são levados e nesse debate intersetorial, a gente resgata todos os assuntos que são mais sensíveis para cada um dos demais setoriais. Então, segurança pública conversou com direitos humanos, conversou com Secretaria das Mulheres, conversou com LGBT, combate ao racismo, meio ambiente, direitos animais, indígenas, agrário, e inclusive energia. Então, a gente foi ampliando o debate para que a gente tenha essa capacidade de interlocução e que as nossas propostas, a nossa visão da segurança pública, ela não seja apenas segurança pública. A gente precisa superar em que pese a gente deve entender o servidor da segurança pública como classe trabalhadora. A gente não pode cair na tentação de ser corporativista ou de ficar debatendo só para dentro. A gente precisa avançar e debater para fora e conversar com os demais. Então, todos esses resgates, eles fazem com que a gente promova essa construção de pontes. A atuação do Antifas, fazendo uma lembrança aqui, né, da nossa militância em comum, ela é importante. Eu falo com maior alegria que participar do movimento Policiais Antifascismo permitiu com que eu conhecesse outros policiais dentro do PT, não apenas dentro do PT, mas grandes lideranças em outros partidos. E esse debate sobre segurança pública ele está se ampliando dentro da esquerda. É fundamental que ele aconteça, porque as pessoas precisam parar de ter esse medo, né? Nossa, então quer dizer que o policial de esquerda ele está defendendo quem tem caráter, está defendendo bandido. Os questionamentos do movimento Policiais Antifascismo, eles também precisam ser mais bem debatidos e conhecidos pela sociedade, porque a gente não pode fugir do debate.
a gente tende a tratar tudo de uma forma muito técnica e séria. Tudo é desafio. Tudo que a gente faz em termos de segurança pública, política e atuação militante na esquerda é um desafio. Essa preponderância, né, voltando à questão do como as notícias e como essa rotina e até uma cultura de uma certa violência e aceitação da violência policial, ela é perniciosa, porque eu nem vi, apesar dele existir, ser tão evidente que talvez isso não traga muito bem esse assunto, a responsabilidade do Estado é sempre objetiva. Então, quando um policial ele age de forma exagerada, com abuso de poder, enfim, ele está fazendo com que o Estado seja sempre responsabilizado pelos atos que ele cometeu. Agora, isso vai resolver? Isso não vai resolver nem para a vida da família que passou por aquela situação. Essa última situação envolvendo a PRF, por exemplo, faz com que a gente não enxergue que outras atividades fundamentais do PRF ocorrem, né? Que é acompanhamento ou verificação de tráfico de pessoas, prostituição em estradas de crianças e adolescentes, o tráfico de crianças e adolescentes. Então, eles têm atividades muito mais nobres que ficam completamente ofuscadas em função de pessoas, né, de servidores que acabam caindo aí no canto da sereia da cultura de violência, da cultura fascista, prejudicando toda uma instituição, prejudicando em relação à visão que as pessoas têm da segurança pública na sociedade. Ou seja, a nossa atuação militante é um desafio porque nós temos inúmeras pontes para construirmos. Se a gente considerar todo o custo, né, da violência em relação ao peso que isso dá no Estado, só pelos dados de 2016, a gente teve cerca de 373 bilhões de gastos em função da violência. A violência é muito cara para a vida de uma nação. Então, a gente precisa aprofundar esse debate, a gente quer um debate aprofundado, porque a gente quer se livrar realmente da demagogia nas eleições. E, em falar em eleições, a gente, enquanto setoriais, a gente quer realmente muito que o nosso pré-candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, volte os olhos e converse conosco. Nós precisamos muito desse debate. A gente tem visto quanto o Lula tem se aprofundado e buscado outros assuntos. Em direitos animais, por exemplo, ele tem falado, não é só churrasco, é também verdura para quem não come carne. Então, essa inclusão de pautas que a gente quer, que a gente precisa. E se a gente não conseguir essa inclusão de pautas, a gente vai ficar patinando. A gente não vai conseguir evoluir. A gente precisa fazer com que essa conversa com as forças policiais, com os setoriais que têm policiais, que têm pessoas que estão estudando, que não são realmente apenas policiais, como lembrou a doutora Juliana, nós temos um amplo debate, porque sabemos que segurança pública é um tema que vai atingir a todas as pessoas, e justamente por isso é tratado de forma tão demagógica e injustamente demagógica, e que de forma alguma a gente pode deixar esse bonde passar. É isso, gente, eu agradeço nesse primeiro momento. Muito obrigado, Maria. Acho que a gente tem muitas questões aí que vocês nos trazem, né? Eu gostaria de provocar vocês por mais uma coisa, né? O fascismo possivelmente não existiria sem a estruturação de dois outros fenômenos, né? O colonialismo e o racismo. Só que a gente quem está no cotidiano da atividade policial, quando mais politizado, tem que estar atento a isso, né? Como é que vocês visualizam esses fenômenos que ocorrem basicamente contra a população negra, em territórios negros,
né? Eu sou coordenador do projeto Reconexão Periferias aqui da Fundação Perseu Abramo. A gente tem um levantamento sobre chacinas no Brasil, que seria bastante interessante a gente conversar sobre o setorial e o Reconexão. Mas, assim, basicamente, são pessoas negras sendo assassinadas, né? Não basta dizer, mas é porque elas são pobres, ou então, mas é porque... ou então o próprio argumento racista, né? Não, mas é porque os negros cometem mais crimes, né? Existe uma relação que é intrínseca, né? Como é que vocês veem essa relação entre fascismo, totalitarismo e o racismo? Como é que vocês se mobilizam enquanto agentes políticos dentro das forças policiais para combater isso? Uma pergunta geral. Juliana. Bem, Juliana, você vai primeiro, Juliana? Bem, eu vou tentar não ser... Vamos lá, eu vou abordar aqui uma perspectiva que parece um pouco institucionalista, corporativista, mas a gente tem que entender como são formadas as instituições para ver que elas também são fomentadoras de fascismo. Não existe modelo de segurança pública no mundo, que seja mais hierarquizado, mais autoritário, certo? E menos democrático do que o brasileiro. Não existe, né? Só no Brasil que a gente tem a dupla entrada de polícias, que é o caso da PF, Polícia Civil e Militar, né? Em que você tem castas dessas polícias. E eu não estou tirando o valor dos colegas, não se trata disso. Mas você tem instituições que facilmente, quem está no comando, né, tem uma dificuldade muito grande de reconhecer as necessidades que está abaixo. E isso, essa distância, essa falta de empatia, Ramos, ela acaba causando o quê? O espaço para abusos. Então, você já tem aí institucionalmente um espaço muito claro para abusos. O policial, principalmente o militar, vou trazer, a partir da sua questão da militarização, de sua ética, de sua abordagem, ele entende, né, que dentro de um quadro do cenário, ele tem um inimigo. Né? E ele também entende, a partir da sua hierarquia, que é o valor principal do militarismo, a hierarquia de disciplina, não é eficiência e publicidade, como é, por exemplo, no âmbito civil. Né? No militar, o valor principal é hierarquia e disciplina. Então, ele vai entender duas coisas. Primeiro, há um inimigo, e para ele o inimigo é aquele que comete crime. E como a gente tem uma falha investigativa, uma falha de norteamento da buscar a persecução criminal, a gente só entende o criminoso como jovem, negro, de periferia, porque ele que comete os crimes que são os crimes visíveis à polícia. Né? Então, já se estabelece aí um protótipo assim, de quem seria o criminoso. Né? Então, vamos lá, esse inimigo, né? Quando você adota a ideia de inimigo, né? O militarismo ele é muito claro com relação a isso, com o inimigo você não dialoga e nem tergiversa. Com o inimigo você silencia, né? Você retira de cena do teatro operacional militar. E isso pode ser literalmente ou, né, de outras formas, como acontece, por exemplo, com as manifestações de professores. Então, quando é visto como inimigo da ordem, a ordem pública, que é um valor moral, inclusive, muitas vezes, a polícia, né, entende que aquele cara é o inimigo e o inimigo tem menos direitos de cidadania. Em detrimento, inclusive, Ramos, aquele cara, o empresário lá, que ficou achincalhando com o policial militar. Lembra dessa cena? Acho que foi em São Paulo, se eu não me engano. Né? Bem, aquilo não acontece na periferia. Mas não acontece na periferia também por quê? Porque o policial, imbuído dessa ideia de hierarquia entre cidadãos, que as pessoas não são iguais, ele entende que aquele ali é um superior social a ele, que pode prejudicá-lo, em detrimento de uma senhora que foi, acho que em Diadema, 2 semanas depois, estava com o pé no pescoço, igual o George Floyd. Então, a gente tem que ter esse olhar institucional para a gente quebrar, inclusive, os mecanismos que fomentam o fascismo intra- e extra-institucional. Então, esse é um ponto. Claro, estão muitos outros pontos sobre a questão, mas esse é um ponto que eu gostaria de trazer. Por quê? E para encerrar. Uhum. O governo PT foi maravilhoso com o Tonassi. Maravilhoso. Né? Um programa interessante, um programa cidadão, um programa que foi investido bilhões, mas que ele não tocava nas estruturas, infelizmente, das polícias. E o que acontece? A gente investe bilhões em formação policial, em trazer novas ideias, em trazer novos modelos, em trazer novas condutas, e isso, Ramos, não resistiu, por exemplo, a um bandido bom, bandido morto de Bolsonaro. Bolsonaro só gastou saliva para jogar por terra
bem dizer, claro que não é tudo, mas por jogar muito por terra o que nós gastamos bilhões para resolver, para tentar mudar. Por quê? Por um fato preponderante. As nossas instituições, elas hoje estão muito mais direcionadas a bandido bom, bandido morto, do que uma polícia cidadã. E a gente, para mudar essa perspectiva, a gente vai ter que mudar também as instituições. Então, é fundamental. E teve uma provocação no chat, eu gostaria só de 1 minuto, sei que eu estou me alongando para cá. Bem, não podem ser os policiais antifascismo, o policial é fascismo. Bem, isso aí é uma leitura errada. Por exemplo, na Revolução Russa, né, nós tivemos o exército lá, junto dos comunas, né, tomando o poder. A gente tinha, por exemplo, tem polícia em Cuba, tem polícia na China, tem polícia na União Soviética. Então, a nossa saída de militância não é negar a polícia, é mudar a polícia. Se a gente ficar com o discurso de ódio, discurso negacionista, dizendo a saída é a fim da polícia, não tem que ter mais polícia, etc, 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 porque a gente consegue deixar a polícia na mão dos caras. Enquanto a gente não disputar, fica na mão deles. E outra, como a gente está num Estado, né, o Estado necessita de polícia, inclusive em diferentes modelos, como eu mostrei aqui. Então, amigos, sei dos rancores, dos ódios e das dores, mas como o nosso Luiz Carlos Prestes mesmo mostrou, né, durante a sua trajetória política, há momentos que a gente tem que deixar nossas pessoalidades de lado e olhar a nossa grande razão. Temos uma polícia que, infelizmente, é a que mais mata no mundo. Há modelos, inclusive dentro do capitalismo, em que se mata absurdamente menos. Vamos buscar isso? Vai ser muito melhor para a nossa população jovem, negra, periférica, nossa população vulnerável, do que a gente ficar falando que não tem que ter polícia, porque vai continuar tendo polícia, você queira ou não queira. Muito obrigado, Pedro. Agora me permita passar para a Maria. Qual é o tempo de fala? 3 minutos, querida. 3, tá, obrigada. Então, eu também estava lendo aqui os comentários e eu tenho a observar o seguinte: além do que o Pedro falou, né, a gente tem uma péssima valorização do que é a estrutura da polícia. Isso em qualquer estado a gente pode perceber isso. E em que pese, né, os avanços do PRONASSE, né, que a gente não conseguiu incutir uma cultura de paz, uma cultura de direitos humanos e fazer despertar essa reflexão do policial enquanto trabalhador. Despertar no próprio policial que ele também é classe trabalhadora. Isso não é muito claro. Mas, voltando às questões de falta de estrutura, excesso de trabalho, pouco número de policiais, o policial acabou desenvolvendo, e também por uma questão de incentivo, né, enfim, das mídias, um raciocínio a priorístico. E para que serve o raciocínio a priorístico? Para te livrar da pressão de fazer uma investigação. Você faz uma análise muito rasa, muito rápida, e chega numa conclusão básica, pronto, acabou, próxima demanda, próxima ação. É muito fácil trabalhar, ou desenvolver, ou aprofundar racismo e preconceito nesse contexto de a priorístico, de visão a priorística, de você resolver, dar resposta rápida. O uso das polícias, né, para atividade política, do interesse do governante do momento, também faz isso, porque precisa sempre dar uma resposta rápida, e essa resposta rápida, muitas vezes, nessa questão populista, é aprofundar a violência policial. A gente, infelizmente, está vendo isso acontecer agora. E, voltando aqui às questões do chat, a gente não tem, desconheço realmente, uma sociedade na qual você não tenha forças de segurança fazendo uma regulação do convívio social. Então, aí o problema não é você dizer a polícia é o problema, é o uso da polícia é o problema. Ela está sendo instrumentalizada para a repressão, e não precisa ser assim, porque nós somos trabalhadores,
E quando a gente se dá conta de que nós somos classe trabalhadora, não faz o menor sentido a gente se colocar na posição de repressor. E é por isso que quando a gente faz essa crítica de dentro da polícia, enquanto sendo policial de esquerda, a gente sofre tanta perseguição e tanta crítica. Então, é muito fácil, na verdade, a gente sofrer crítica tanto da população, né, que sofre a violência porque não enxerga toda essa estrutura, e a militância que muitas vezes não entende esse papel todo, né, como vai se desenvolver. E é por isso que eu encerro dizendo que construção de pontes e saber dialogar é fundamental para a gente reconstruir muita coisa nesse país. Obrigada. Muito obrigado, Maria. Juliana, acho que é isso, né? A vida de vocês, policiais antifascistas, é poder ter que se defender dentro do movimento social e dentro da corporação, é isso? Oi, Ramos, não entendi. Juliana. Não, eu estou falando com o Juliana. É muito complicado mesmo a gente se colocar fora do pensamento hegemônico, né? Dentro das instituições. É muito complicado, sim. Eu fiquei muitos anos caladinha, quieta, agora que a gente percebe que é importante atuar e se colocar de uma outra maneira e começa a procurar os outros escondidos aí, como foi mencionado. Tem, sim, outros policiais que se tiverem um pouco de encorajamento, se sentirem mais seguros nos espaços de debate e também nas suas instituições, podem, sim, querer fazer parte de um coro diferente de debates e de práticas institucionais internas também mais progressistas e com um olhar melhor para a nossa população pobre, né? E, assim, a gente tem que saber, né, que apesar da segurança ter esse papel de uso da força, e sim, né, como a Maria estava dizendo, a gente precisa, a gente também pode se colocar no sentido de que a maior parte das pessoas que precisa da nossa atuação policial são os trabalhadores pobres. A maior parte das pessoas que vão procurar o trabalho policial, seja na parte ostensiva ou seja nas investigações, é o trabalhador ferrado. É ele que precisa que a gente dê resposta para o celular dele, que foi roubado não sei aonde. É essa mulher que sofreu violência doméstica, é a criança pobre que sofreu abuso sexual. Então, essas pessoas que precisam de nós. Então, quando a gente pensa na política de segurança, acho que a gente também tem que se despir de alguns pensamentos de que a polícia só serve para defender patrimônio e vida de rico. Não tem, esse recorte, ele não se mostra na prática nos nossos atendimentos, no nosso cotidiano policial. A maior demanda que a gente tem é atender essas pessoas, que não tem segurança privada, que não tem já bairros organizados de forma segura. Não, é o pessoal que está circulando em metrô, circulando em ônibus, andando na rua, trabalhando, levando marmita, dependendo de bicicleta para economizar dinheiro de passagem. São essas pessoas que precisam de nós. E daí a importância da gente ter uma política de segurança olhando para essas pessoas, pensando também nos direitos dos suspeitos e tudo mais que a gente sabe como lidar com isso, mas também pensando nas pessoas que precisam de nós e que não tem para quem recorrer. Somos nós que estamos ali trabalhando e de portas abertas para atendimento, e que devemos proporcionar um atendimento decente, uma investigação decente, um atendimento ostensivo decente para todos eles, respeitando o direito de todos, né? E os nossos direitos como policiais também, né? Então, agradeço a todos. E teve uma pergunta que me fizeram aqui, por que não tem delegacia especializada em racismo no interior da Bahia. Posso dizer que tem muito lugar que não tem, porque não é uma política pública, né? A gente tem que fazer com que exista política pública. Eu sei que na Bahia, acho que foi feita uma agora, uma delegacia de crime racial. Em São Paulo tem, mas ela não é uma política pública, né? O Estado de São Paulo não quer atuar nessa área, né? Não quer colocar a mão nesse problema. Então, a delegacia de São Paulo fica numa salinha no fundo do corredor.
né? E é uma estadual, existem outras que podem fazer o mesmo trabalho, tem uma delegacia online, quer dizer, mas são estruturas que não são políticas, não são prioridade na pauta de segurança. E pode ser uma pauta prioritária na nossa segurança pública, ainda que a gente não tenha estatística para justificar, mas a gente sabe que o problema social existe, né? É isso, gente, muito obrigada pelo espaço. Eu agradeço muito, Juliana. Vocês, com certeza, trouxeram um debate de alta qualidade aqui. Com certeza, quem está nos ouvindo ficou com muitas questões ainda novas e certamente é impossível que a gente dê conta de tudo, mas acho que a contribuição para esse momento foi dada. Acho que o debate, a rigor, deve seguir adiante. Eu parabenizo vocês pela participação aí nos espaços criados dentro do Partido dos Trabalhadores, dentro da Fundação Perseu Abramo. Eu, como coordenador do Projeto de Reconexão Periferias da Fundação Perseu Abramo, também me coloco à disposição para interlocuções pontuais ou de longo prazo. Acredito que a gente tem muita coisa para conversar, mas é isso. Eu agradeço aí a quem pôde organizar esse evento e nos convidou aqui. Agradeço ao Marcinho, que esteve a todo o tempo nos recepcionando aqui, a Fernanda Estima, agradeço a Lídia também, que fez a mediação, a preparação, a produção do programa. E eu passo a palavra a vocês para dizerem tchau à nossa audiência. Pode começar, Juliana. Gente, obrigada. Espero que a gente tenha contribuído, né, para melhorar aí a nossa interlocução com segurança. E apesar da gente ser sofrer uns preconceitos aí nas nossas instituições, a gente continua trabalhando, continua debatendo, continua se expondo, né? E também a gente se expõe dentro do partido também, que é colocar nossas ideias e ampliar o espaço do debate da segurança com as qualificações que temos. Então, a gente tem muito o que fazer na nossa militância dentro e fora. Obrigada, gente. Obrigado, Juliana. Maria. Vai lá, Pedro. Agradecer a você, Paulo, pela condução, né? A gente deu um pouquinho de trabalho aqui com relação às minutagens. Agradecer a Lígia também, que pensou no evento, Alberto Cantalice, né? Fez a indicação. Agradecer a galera que está aqui, né? E falar para a Juliana e Maria que nossa ação agora é de paciência também, né? E nós somos novos, né, nisso, e somos novos também dentro de toda a militância, né? E é normal que vá haver espinhos, haver desencontros, né? Mas, né, eu e todos aqui temos a maior boa vontade, apesar de ideias diferentes, e tem a maior boa vontade, acredito, né, de uma sociedade melhor. E, bem, por que pessoas de boa vontade não podem dar certo? Vão dar certo, sim. Então, é só uma questão de tempo, né? A gente vai amadurecendo essa discussão, vamos trazendo o PT para a segurança pública e vamos trazendo também a segurança pública para o PT. É uma via de mão dupla que a gente está aqui, inclusive, nessa disposição de fazer. Então, um abraço para as meninas aí, Maria e Juliana, né? E que a gente possa encontrar outras vezes também. Obrigado, Pedro. Maria? Bom, mais uma vez, parabenizar, né, a organização do debate, agradecer a participação. É muito gostoso falar sobre segurança pública, direitos humanos e esquerda tudo junto. Eu fico muito feliz porque os desafios fazem com que a gente se fortaleça e eu espero que a gente consiga tocar os corações e as mentes, porque a gente precisa disso, faz parte do nosso caminho em busca não só de sobreviver agora no primeiro momento para combater uma violência muito crescente, mas para a gente viver bem, porque se a gente vive em sociedade, eu acredito que é para um cuidar do outro, para a gente se sentir seguro. E o Estado tem essa responsabilidade. Então, é isso. Muito obrigada. Só quero falar um bom trabalho para a Maria, que vai numa empreitada. Eu acho que é muito bom trabalho para ti, viu? Que tudo dê certo, que você encontre boas pessoas aí para seguir esse caminho muito bom, muito importante. Parabéns até pela coragem e que tudo dê certo.